Brazilian Wave Podcast, episódio 10. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre calibre 38 TPC e vamos ver ao decorrer da conversa se a gente fala sobre mais outro tema, mas o tema principal hoje é esse. Para falar sobre esses temas de hoje, né? Trouxemos aqui Henry Harada. Irmão, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, obrigado Mateuzinho, obrigado Lima, essa participação. Henry Harada, sou atirador esportivo há muito mais tempo do que eu gostaria de lembrar, passando por diversas modalidades. Hoje eu defendo uma modalidade que eu estou divulgando pelo Brasil inteiro, e eu também faço um canal de YouTube, que é o Shotcast, Resenha das Armas, toda quarta-feira ao vivo, e de vez em quando eu tenho tempo e disposição, eu consigo fazer cortes, eu mesmo faço os cortes das minhas lives. Então, todos convidados a conhecer Shotcast. Muito obrigado, viu? Porra, a gente que agradece você ter aceitado esse convite, irmão. Matheus, brevemente aí, cara. Você já é mais conhecido. Então, bora para mais um, né? O que a gente tem para introduzir sobre o calibre 38 TPC? De começo, eu já digo, se você conhece o 9x19, você conhece o 38 TPC. O 38 TPC não é nada mais, nada menos do que uma adequação à legislação, que eu prefiro nem comentar sobre, brasileira, que botou como limite dos calibres permitidos 407 joules. E com isso deixou a nota de corte botando 9x19, 40, Smith Wesson, 45, ACP, qualquer outro calibre como restrito. E para não ficar só no 380, a nossa querida Taurus, que eu chamo com muito carinho, ou quase isso, de chifruda, foi lá junto com a CBC, que é a Companhia Brasileira de Cartucho, e desenvolveu um novo cartucho. Este cartucho que a CBC desenvolveu junto com a Taurus para atender a legislação brasileira, ele não é nada mais, nada menos do que um 9x19 aguado. Ele usa o mesmo estojo, apenas um pouquinho mais baixo, o mesmo peso de projétil e a mesma pressão. Então, E a criação dele veio mais por causa dessa mudança que teve nas leis. exatamente, ele é um calibre que nasceu para o brasileiro poder ter alguma coisa mais forte que o 380 dentro da legislação atual. E foi uma adaptação, na sua, na sua opinião, foi uma adaptação boa ou uma adaptação ruim? Foi a melhor adaptação que dava para ter feito. Mudou quase nada. Ficou um pouquinhozinhozinho mesmo mais fraco que o 9x19 ordinário. E cortaram 0,8 milímetros do estojo do 9x19 e é isso. O Harada, ele gosta de brincar que esse calibre sempre existiu. Ele é um 9zinho, fubazinho ali legal na carga top, que todo mundo que atira e usa recarga sempre usou. Não, vamos colocar a coisa na devida perspectiva. Esse todo mundo, você está incluindo muita gente, né? Mas para quem não está Até recarga de familiarizado. Oi? até recarga de clube de tiro é isso. Não, principalmente recarga de clube, mas para quem não está familiarizado com esse termo que é do tiro esportivo, pessoal que recarrega abaixo dos padrões do calibre, faz uma carguinha um pouco mais leve, uma coisa um pouco mais econômica, a gente chama de carga fubá. E efetivamente o 38 TPC, você consegue definir ele com muita precisão, chamando ele de um 9x19 fubá. Que é mais ou menos na prática o que acontece, né? Porque o fubazinho de 9mm Luger, ele vai mandar um projétil de 124 grains aí na casa de 900 pés, 950 pés. Esse é o mais usual, a carga que o pessoal usa. Dependendo do cara mais intrépido, até menos. Mas o 38 TPC, ele está no limite do que a atual legislação permite, ele vai
mandar esse projétil mais ou menos na casa de 1.000 pés por segundo. Um pouquinho mais, 1.030, abaixo de 1.050. Mas 1.000 é virtualmente preciso. Então é isso, a gente chama o 38 TPC do 9 por 19 fubá, ou seja, esse calibre sempre existiu. Ele, segundo a CBC, eu esperava até um pouquinho mais, eu esperava 1040 para ficar exatamente no limite. Mas ele joga a ponta de 125 a 1020 pés por segundo. Fica ali um pouquinho abaixo, mesmo nas Gold Rex, nas Bonded, nas munições mais belicosas da É porque coisa. a legislação ela determina 407 joules de limite, e a CBC estabeleceu 397, né, para as munições do 38 TPC. Então vai dar Isso. essa diferença, mas isso é irrisório, né? Isso é irrisório do ponto de vista prático, do ponto de vista industrial também, porque energia, você estabelecer a característica da munição por energia é um negócio que é bastante limitante, mas ele também diz muito pouco sobre a carga, né? Sim. Até porque, número por número, a ETOG de 9 por 19, ela fica ali nos seus. Falando em energia, 450 e poucos joules, 456. E é uma ponta de 125 a 1100, 1150 pés por segundo. Não É, é nada você, muito longe. você estabelecer a comparação de munição, eu acho que é muito mais ilustrativo você comparar peso de projétil e velocidade que ela sai na boca do cano, né? Do que simplesmente você comparar a energia cinética. Energia cinética é uma unidade muito boa para você aplicar em algumas situações específicas, mas para você comparar, inclusive, efetividade de calibre, é bastante distorsivo, né? Você vai ter a comparação clássica que eu faço é da energia do 556 versus a energia do 44 Magnum. 556 ele vai dar quase 60% a mais de energia do 44 Magnum, só que a prática, pela prática, a gente já sabe, é consagrado isso, que 44 Magnum ele é muito mais eficiente para alguns animais que o 556 não teria a menor condição de fazer o abate ético, né? E muitas vezes só o abate, não precisa nem ser muito ético. O bicho simplesmente não vai morrer. Ah, É... sim. A eficiência é baixíssima, né? Não, o calibre é extremamente eficiente para o que ele nasceu. Para dar tiro em marmota, Então, mas para coiote. caçar veado, por exemplo, você jamais, em situação normal, pensaria em utilizar um 556 para fazer abate de veado, por exemplo, a caça esportiva. Né? Ao passo que o 44 Magnum, ele é o suficiente, inclusive se você utilizar em arma curta, por exemplo. 556 já é uma temeridade, né? Você utilizar ele como calibre de caça ético. Então, começa a dar essa distorção se você fizer a comparação por energia, porque o 556 tem quase 60% a mais de energia que um 44 Magnum padrão, né? Na energia cinética. Fora outra discrepância, como 9 por 19 de 115 grains mais forte que 40 de 180. Se Que é uma você coisa pegar a que gama de munições disponíveis hoje no mercado, 9mm o 9 Luger é o calibre mais popular do mundo, o que significa dizer que você tem a maior quantidade, diversidade e variedade de plataformas e munições ofertadas para ele. Então você consegue hoje comercialmente de fabricante grande, você tem uma gama de configurações que você varia desde o 450 joules padrão até munição de 9 Luger que tem 600, 620 joules. Então é muito distorsivo, né? Você compara duas munições diferentes, você vai achar que dentro do mesmo calibre você vai ter munições que são muito mais fortes, muito mais poderosas. E na prática é muito difícil você comprovar que isso é real, né? é. O máximo que tu consegue é uma A magia ponta um do pouquinho número. mais eficiente, andando um pouquinho mais rápido. A magia do número, ela existe, né? E energia cinética, como ele privilegia a velocidade, então qualquer incremento de velocidade, a fórmula da energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, qualquer incremento na velocidade, ele vai dar um incremento ao quadrado
no produto final. Então, se você aumenta 50 pés por segundo numa munição, você vai aumentar isso em 250 unidades, né? Não, 2.500 unidades, né? Então é distorsivo por conta disso. Como a magia do número existe, a indústria não vai deixar de divulgar as características da munição a partir da energia, né? Porque as pessoas realmente crescem o olho, né? É igual a indústria automobilística, né? Tamanho de motor, potência de motor. O pessoal sempre existia eu esqueci o nome dele, um engenheiro da Mercedes-Benz que ele falava assim. Ele estava falando especificamente sobre aquele modelo 300e a diesel e que ele não tinha os mesmos valores de potência do motor equivalente à gasolina, mas ele tinha quase 60% a mais de torque. E o torque é o que as pessoas efetivamente gostam, é o que as pessoas efetivamente valorizam, né? Sabe aquela frase que o pessoal, nossa, esse carro puxa muito. Eu não sei se na geração de vocês falam isso, mas na minha eu ouvia muito isso, principalmente do pessoal mais velho. E esse puxa muito do veículo, a característica que faz isso acontecer é o torque, né? Então esse engenheiro da Mercedes-Benz, ele falava assim, as pessoas elas compram potência, mas elas gostam mesmo é de torque. Então, no universo de armeria e tiro, isso não seria diferente, né? Você propagandear, divulgar as características de uma munição a partir da sua energia cinética. Porque ele dá um número bonito, né? E você consegue manipular não no mau sentido, mas você consegue encaixar ele em certas categorias de energia de uma maneira muito mais fácil do que as outras características que você daria na munição. Mas no final das contas, é uma munição do mesmo calibre, né? Exatamente. Perfeito. E no caso do 38 TPC, eu nem sei se falar em joule é tanta vantagem assim, porque a diferença de velocidade é muito pequena. Agora a diferença de energia, para quem olha, tu tá limitado a pelo menos estampar na caixa 407 joules. Tu não pode botar muito mais do que isso na caixa, não. É 397, né? Já foi estabelecido pelo fabricante que o nível de energia, o limite vai ser esse, 397 joules. Mas no caso do TPC, eu acho que tanto em termos de joules quanto em termos de velocidade, a diferença de número não é tão grande, né? Porque na prática são 100 pés por segundo, talvez um pouco menos de 150 pés por segundo, que já é bastante diferença. É diferença suficiente para ser diferente? Eu acho que Escrituralmente, não. sim. Na prática, em aplicações de defesa esportiva, posso garantir que não. Mas na prática, em situações de defesa, esses 150 pés por segundo num projétil de 9 mm padrão vai dar diferença? Eu acredito que não. Não acho que seja esse o diferencial. Então, tanto faz. A grande verdade é que tanto faz. E em termos de energia também, o numeral ficou um pouco abaixo de 60 joules, né? O TPC ele tem 60 joules a menos que um 9 Luger padrão. Então eu acho que o ponto não é esse. Tanto é que você pode ver como a fabricante está fazendo a divulgação desse novo calibre. Ele divulga mais energia do que o 380 e menos recuo que o 9x19. Veja só você. Exatamente. 40% mais energia que o 380 e 30% menos recuo que o 9x19, segundo a propaganda da nossa chifruda. Pois é, que é a famosa. Voltamos, né? Novamente na história da carga fubá de 9 mm, né? Que o pessoal que atira esportivamente ou até recreativamente também não vê tanta necessidade de você usar o 9 Luger em sua carga plena, que não é necessariamente um disparo forte, mas repetindo aquilo que o pessoal costuma dizer em clube de tiro, para furar papel não precisa de tudo isso, que não deixa de ser verdade. Também não não está longe de ser a realidade isso, né? Realmente você não tem necessidade de ficar usando uma carga plena para fazer buraco em alvo de papel. Mas aí é a partir daí que a discussão do 38 TPC começa, né? Porque a vasta maioria das pessoas, na vasta maioria das aplicações, as pessoas buscam arma de fogo para aplicação defensiva. Isso é um fato, né? Isso não,
Não é uma ideia da minha cabeça, é uma constatação do que efetivamente acontece. O mercado de armas, ele é primariamente procurado por pessoas que procuram uma situação de defesa. Pouquíssimas pessoas compram com o intuito primário de praticar um esporte, ou até mesmo um lazer. Querem ter um instrumento de defesa em casa à disposição. Então, para essas pessoas, talvez esse encanto do número ele passa a fazer mais sentido, né? A diferença faça mais sentido. Então, os questionamentos começam por aí. Mas eu também acho que essa discussão ela é meio inócua, né? Porque já está sacramentado, já está determinado que o 9 por 19 é um calibre restrito e não vai estar à disposição para o cidadão comum e não vai estar à disposição também do cidadão que possua o certificado de registro, o famoso CAC, colecionador, atirador e caçador, que ele não atinja o que é chamado hoje de nível 3, que ele tem que ter uma certa frequência em clube de tiro comprovada e provas. Então o cara ele vai ter que treinar e vai ter que participar de competições, um mínimo de 20 presenças de treino e o mínimo de 8 competições, 6 competições na verdade, sendo que 2 de nível nacional. Então você vai ter que participar de algum campeonato brasileiro, por exemplo, ou algum campeonato que tenha a abrangência pelo Brasil, para você conseguir esse nível 3 e aí você ter acesso ao 9 por 19. Muita gente vai conseguir, muita gente tem já essa frequência em clube e não vai ter problema nenhum, né? Mas o grande problema, né, que virou é justamente o TPC hoje, ele foi criado para atender a uma restrição da legislação que foi imposta, e aí excluiu o 9 por 19 do alcance do cidadão que ele não pretenda ser um esportista ou até mesmo um atleta do tiro e queira comprar uma arma para sua defesa. Então o TPC ele vem atender a esse anseio porque ele acabou se tornando o calibre mais potente de arma curta à disposição. Pois é. E não deixa de ser uma solução dentro do melhor que a gente poderia ter, né? Não, não tem. Só lembrando que não é a primeira iniciativa no mundo que acontece isso. A gente tem 2 calibres icônicos, que eles também foram criados em função de limitação de legislação em alguns países. Um deles que é super famoso, 9 por 21, que ele foi criado pela, até então na época, a IMI, a empresa hoje que todo mundo conhece como a IWE, que é a indústria israelense de armamento. Na época que ela ainda era a IMI, ela criou o 9 por 21 para que ela conseguisse entrar no mercado italiano, especificamente para vender Uzi. E aí, com a criação desse calibre, que ele é exatamente o oposto do TPC, ao invés de diminuir o estojo, eles aumentaram, né? Então o Luger ele tem 9 por 19, a IMI fez o 9 por 21, ele aumentou em 2 milímetros o estojo, mas o comprimento total da munição é igual ao do 9 por 19. Então o projétil ele fica mais assentado um pouco mais para dentro do estojo, mas balisticamente falando ele reproduz o 9 por 19. Então na Itália durante muito tempo o 9 por 21 era o calibre de escolha, assim como o 38 TPC vai ser aqui no Brasil. Apesar do TPC ele ser um pouco carregado um pouquinho mais fraco, o 9 por 21 ele era idêntico. E o outro caso também que ele é notório é do 45 HP. O 45 HP foi criado na Áustria, também com o mesmo propósito, pela famosíssima empresa Hirtenberger, que eles produzem munições militares. E aí eles eles criaram o 45 HP, que era um 45 ACP encurtado, mas também que reproduz praticamente a mesma balística do ACP, para conseguir vender em lugares onde o ACP não é permitido para civis. Então o 38 TPC ele só segue essa mesma linha. Ele só tá fazendo o seu nome na história, sendo mais um calibre que foi desenvolvido especificamente para cumprir com a legislação imposta num determinado país. É, o 9 por 19, por ele ser um calibre de dotação militar, não é incomum, na verdade é bastante comum no mundo, ele ser proibido nominalmente
para o civil, porque muitos países querem controlar o acesso da população aos calibres que as suas forças armadas usam. E calibres como 5,56, 300, e 7,62 por 51 NATO tem já saídas naturais, que são o 308 Winchester e o 223 Remington, que é a mesma merda praticamente, com alguma diferençazinha de pressão de funcionamento, mas não é diferença que faça diferença, só que com um nome civil, né? Um nome fora da OTAN. Não No é caso do exatamente a mesma 762, no coisa. caso do 762 com 308, a diferença é grande. O 308 ele tem um limite de pressão maior do que o de 762. No caso 556 com 223 é a mesma merda. Isso daí já foi testado, comprovado e já fizeram diversos testes. Não tem problema nenhum, apesar de terem inventado uma série de soluções para problemas que nunca existiram, né? Mas no caso do 762-308 tem uma diferença grande de pressão, inclusive. 762 ele é especificado pelo Stanag em 55 mil PSI, né? E o 308 ele pode chegar até 62. Não vai estragar nenhuma arma em calibre 7, especificado para o calibre 762, principalmente se forem as armas militares, né? Não vai estragar você usar o 308 nessas armas, mas você vai abreviar significativamente a vida útil dele. Ah, não, sim. O que eu quis dizer é que existe uma saída que você não vai ter prejuízo no desempenho. Você vai usar e Mas o você que vai ter você. praticamente a mesma coisa. Pois é, mas o que você falou é a pura realidade. Existem muitos países no mundo que fazem restrição do uso civil de artefatos que são de uso corrente de alguma força armada do mundo. A gente mesmo no Brasil, na legislação anterior à atual, a 10.826, a atual não, né? Porque a 10.826 ela já foi revogada, né? Pela essa atual que é a 11.625. Eu sou muito ruim de lembrar número de lei. Antes da 10.826, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, a legislação vigente era o R-105. E R-105 é do tempo de Getúlio Vargas. E lá ele dizia, ele cercava não só o 9 Luger, mas todos os calibres militares à época, 45 ACP, o 762 por 51 e eventualmente o 556 por 45, além de outros, como por exemplo 762 por 39. No R-105 ele dizia textualmente que você não poderia ter nenhum tipo de arma e nem munição que fosse de dotação de qualquer exército corrente e do exército brasileiro, e você não poderia ter nenhuma munição com designação Parabellum, Super e Magnum. Então você vê o Express também, 9 não? e Express também. E Express também, bem lembrado. Então o 9 ele foi cercado por, por dois Por lados, né? Pela extremistas. legislação, não tinha maneira nenhuma disso ser acessível para o cidadão. E isso, de alguma maneira, se estende a diversos países do mundo também, que vão restringir ou pela aplicação militar, ou nominalmente específico ao conjunto calibre munição, ou de alguma maneira com relação a tamanho, né, diâmetro de projétil. Tem lugares, por exemplo, como Portugal e a Índia, que eles limitam o uso de armamento civil para o calibre 32, por exemplo. Então tá muito longe, está limitado ali pelo aspecto físico, né? Então tem mais esse lado do 38 TPC que ele tem um potencial para ser trabalhado nesses lugares. Mas eu não acho, eu particularmente, eu não acho que isso tenha sido o objetivo principal na criação do 38 TPC. Eu acho que se o TPC ele não tivesse uma avaliação do fabricante de que ele seria viável no Brasil, eles não iriam fazer esse desenvolvimento para tentar oferecer pelo mundo. Não é. Isso daí foi uma solução para um problema brasileiro. Um problema Tanto que a local, porque o modificação é que mínima, acontece? Oi, desculpa. tanto que é o que eu estava dizendo, é um problema brasileiro que eles se propuseram a amenizar ou resolver. Tanto que a modificação no cartucho é mínima, 0,8 milímetros e uma calibração muito pequena na carga. Virtualmente, o 38 TPC, perdão, e o 9 por 19 fazem a mesma coisa com
algumas aspas, porque o 9x19 em si ele é meio amplo, né? Tem desde o 9 nato, que é bem mais ardido do que o 9 paisano, o 9 civil, o 9 Luger ordinário e comum que você compra por aí, até as carguinhas do tipo Polymatch. Mas na mão do civil ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai deixar de fazer nada para aplicação civil, que é para isso que ele nasceu. Mas foi a melhor saída que poderia ter tido. Cartucho com modificação mínima, e as armas em si vão ter que ter só uma diferença de usinagem de cano, se quiser. Porque o 38 ele dispara em armas 9. Então não precisa nem fazer grandes coisas. Mas é claro que armas originais em 38 vão precisar ter a câmara usinada no padrão 38 para não caber o 9x19. Falando sobre acessibilidade, então, no nosso cenário brasileiro, hoje a gente tem o 380 CP e o 38 TPC. Na questão de adquirir a primeira arma com o intuito de defesa, seria hoje melhor a escolha do 38 TPC ou do 380? Essa é a grande questão que está em voga agora, né? Todos os canais de YouTube que circulam pelo universo armamentista, dizendo assim, Sim. é justamente essa questão que está se levantando, né? Se o TPC realmente ele é uma alternativa viável ao 380. Se você está mirando única e exclusivamente na potência da munição, eu acho que essa escolha é meio inequívoca, né? Porque o TPC ele é mais forte que o 380, mas ele é bastante, o suficientemente mais forte. Ele é muito mais próximo do 9 Luger do que 380. Porque a apresentação desse calibre ele está sendo feita assim, como se fosse o intermediário entre 380 e o 9mm Luger, que não é 100% da realidade. Ele é um 9mm Luger amansado, ligeiramente amansado, né, num padrão de Inclusive, carga que as pessoas já estão familiarizadas, principalmente aquelas que frequentam clubes de tiro. Então, com relação a isso, eu acho que é inequívoco, mesmo porque as plataformas, ou, dizendo em outras palavras, os armamentos que irão calçar esse calibre são exatamente as mesmas armas que foram desenvolvidas para calçar o 9x19. E, na prática, exatamente o que o Matheus falou, a diferença ela é mínima, ela é só na usinagem da câmara do cano, porque o resto é igual, é idêntico, é a mesma arma com a câmara usinada a 1 milímetro mais recuado. É simples assim. Exatamente menos. isso. E Não dá para assim concluir qual seria o melhor porque ainda não teve teste, não teve assim a utilização dele no corpo humano, né? Numa reação a assalto, no intuito de defesa, só na gelatina balística. Então, não, talvez é seja claro que por isso. teve. Isso é um 9x19, não muda nada. Nada que faça diferença. Inclusive, existe munição de 9mm Luger que tem o mesmo desempenho do 38 TCP. TPC, sei lá, o 38 da chifruda. Tem munição que tem o mesmo desempenho. Exatamente. Então, não tem aquela coisa de, nossa, grandes mudanças. Não, não é que. Olha, sendo bem claro, se tiver que escolher entre o 9mm da chifruda, o 38 TPC e o 380, não existe dúvida. Se você não tiver nenhuma razão política de fundo, que até hoje eu só vi gente que se levantou contra esse calibre com viés político, não querendo o calibre por conta de alguma postura política de alguma fabricante de munição ou da fabricante da arma ou qualquer coisa do tipo, não tem por que não pegar o 380. O 380 não, o 38 TPC. Sim, Porque só números, números, tá? Só para vocês entenderem a diferença de desempenho de uma coisa para outra. A munição de treino 38, do 38 TPC, não confundir com 38 de revólver, o Special. A Polymatch, de fábrica original, 124 grains a 1020 pés por segundo.
A munição Polymatch de 380 CP, que é de treino também, são 95 grains a 951 pés por segundo. Falando em joules, para quem ainda insiste nisso, são 391 joules contra 259 do 380. O 380 é muito mais fraco. Novamente, se você quiser ter uma arma de defesa, não tem muito o que pensar. Até porque eu acredito que as armas que estão disponíveis em 38 TPC são superiores às armas disponíveis em 380 CP. Para a função de Eu ia defesa. fazer essa pergunta de quais são, além da G2C e da GX4, sobre as armas que comportam esse calibre. Não tem ainda. A Taurus não lançou mais nada. As primeiras duas armas lançadas em 38 TPC é a GX4 Carry Touro, que é uma GX4 maiorzinha, com 4 polegadas de cano, salvo engano, trilho, Picatinny, 15 munições no carregador, com preparação para Red Dot, é uma coisa como manda hoje em dia para uma arma de defesa. E a E, G2C Touro, que eu acho que sim, aquilo ali é uma G3 a princípio, porque tem um ferrolho da G3, é Touro, e tem um gatilho que não é o da G2C normal. Duas plataformas confiáveis. A G2C em 38 TPC é mais barata do que a GX4 Carry. Então, o que a Taurus fez foi lançar uma alternativa de custo. Botou uma opção mais baratinha ou menos cara, que é a G2C em 38 TPC, e uma opção mais esmerada e também mais cara, que é a GX4 Carry. Só tem essas duas armas. Para a função de defesa, eu acredito que elas devem abraçar grande parte das necessidades da maioria das pessoas. Para esporte, ficou meio desmamado, não tem o que fazer. A GX4 pode servir, mas eu ainda acho que é uma arma pequena para esporte. E, por enquanto, eu nem acredito que outras fabricantes vão lançar, só a Taurus lançou a arma nesse calibre. Eu acho que nenhuma fabricante vai lançar nenhuma arma em 38 TPC. Ele é um Eu calibre também. proprietário, é um calibre proprietário do grupo e possivelmente não, se algum fabricante quiser fazer tanto uma arma como munição, vai ter que pagar royalty com a liberação deles. E eu tenho comigo que não é o objetivo deles fazer esse tipo de concessão, pelo menos não inicialmente. Então eu Exatamente. acredito muito que durante muito tempo, se você quiser um TPC, vai ter que ser o arma da Taurus com munição da CBC, ou senão você não vai ter. vocês acham que, assim, eu acho difícil voltar, mas se o 9/19 voltar, o 38 TPC continua ou não? Tudo depende da quantidade de arma que vai ter vendido no 38 TPC. Se Tem isso. forem vendidas centenas de milhares de armas no calibre 38 TPC, ninguém, muito menos a CBC, vai deixar seus filhos, que são os usuários de 38 TPC, na mão. Não vai acontecer. Vai continuar sendo vendida munição, vai continuar encontrando munição em loja. Não duvide das armas continuarem a ser vendidas. Então, não há o que ser feito. Não tem como dizer que o 38 TPC é uma má escolha, até porque, na pior das hipóteses, se simplesmente desaparecer do universo toda a munição de 38 TCP, o 9 Luger ainda está ali. E para quem faz recarga ou tem acesso a esse tipo de coisa, sabe que a solução é bem simples. Entendi. Agora, se volta ou não, não sei. Se voltar, o 38 perde meio que a razão de ser, porque É, virtualmente a exatamente mesma por isso coisa. que eu perguntei se fica ou não com a volta do 9/19. É que a coisa vai um pouquinho mais além. Você não pode simplesmente parar de produzir uma munição que tem um monte de arma nesse calibre. É o caso do 25 ACP, que durante muito, muito tempo vendeu horrores no Brasil. O 25 ACP ou 635 vendeu horrores só de Taurus e Beretta 950.
CZ30, 35, essas coisas esquisitas assim, pequenininha. E até hoje a CBC faz e vende esse calibre. É muito difícil, né? Esses calibres disponíveis comercialmente hoje, eles serem deixados de ser fabricados, né? Você vê, por exemplo, esses exemplos que o Matheus citou são perfeitos, 25 ACP, o outro também, outros dois também que seguem essa mesma linha, é o 765 Browning, ou 32 ACP, como é conhecido nos Estados Unidos, e o próprio 32 Smith Wesson longo, que é o 32 de revólver, né? Que até hoje você não tem na própria linha da Taurus, você não tem nenhuma alternativa de arma nesse calibre, mas a CBC produz essa munição, muito provavelmente, que é para as armas antigas que existem, né? Que ainda precisam de utilizar essa munição. Mas, olhando a coisa na devida perspectiva, o que acontece? O 9mm Luger, você hoje, pela nossa legislação, e assim era anteriormente também, você tinha basicamente três categorias de calibre: calibre permitido, calibre restrito e calibre proibido. Então, se você vê que o 9 Luger ele foi permitido durante um período muito curto de tempo, de 3, talvez 4 anos no máximo, e ele voltou a ser restrito, ele não é proibido mais, então, na verdade, existe uma opção para quem ainda quer o 9 Luger de qualquer maneira, tanto a munição quanto a arma, que é justamente você se tornar um atirador esportivo e você cumprir com a exigência de habitualidade. Tem que ter paciência, porque essa progressão de nível para você ter a habitualidade, ela leva tempo, né? Vai levar basicamente 12 meses, e aí você faz esse processo todo, tem que ter paciência, tem que ter um investimento, vai ter um gasto financeiro, e aí você tem acesso ao 9mm Luger, que ele não se tornou permitido, ele só se tornou restrito. Ele não voltou ao status anterior de 2017. Então, E nesse ponto de vista, existe uma saída para o 9 Luger ainda. Agora, se ele se tornar permitido novamente, eu acho que vai fazer zero sentido você ter um 38 TPC, inclusive para o próprio fabricante, porque ele vai ter que manter duas linhas de produção, porque hoje o que acontece? A linha de produção, pelo menos do ponto de vista de munição, tá? O 9 Luger e o 556 são as duas munições que têm linhas, mais do que uma linha de produção específicas para ele. Eles só fazem esse calibre permanentemente. Então, na fabricante de munição, eles tiveram que pegar uma linha do 9 Luger e fazer com que essa linha produzisse a munição de 38 TPC. Então, industrialmente falando, é insano você ter uma coisa que ela é parecida, que ela toma espaço produtivo de uma coisa que vai vender mais, e você tem que manter os dois em paralelo. Mas eu não duvido nada, porque o Brasil é o país das distorções, né? Porque a gente teve Chevette e Corsa convivendo ao mesmo tempo, sendo que lá na Europa um foi substituto do outro. Da mesma forma que aconteceu com o Astra e o Monza, o Astra e o Vectra, a Santana e o Passat. Então, É, olhando assim, é, tem o lado do custo e benefício. Às vezes, o custo-benefício do 38 TPC pode estar mais em conta do que do 9 por 19. essa é uma outra possibilidade que eu levanto também, principalmente para o atirador esportivo ou atirador recreativo, né? Que é o meu caso. Sim. Muitas vezes, se você tiver uma oferta de munição a um custo tal que ele deixe a recarga desvantajosa, e do ponto de vista financeiro, não tem por que você não fazer a obtenção desse conjunto. Eu acho que isso seria um grande fator que decidiria a favor do TPC. Mas também é só isso, né? É, E porque também assim, Em termos técnicos, a tem gente aquela tem. questão de você já ter comprado a arma, né? Se você já tem uma arma em 38 TPC, eu sinceramente não sei se eu trocaria por uma arma em 9 por 19 novamente. Eu poderia comprar mais uma arma em 9 por 19. Agora, dar cabo da arma que eu tenho em 38 para comprar uma arma de mesmo modelo ou de outro modelo que seja em 9 eu acho complicado. A não ser que o modelo da arma seja realmente muito melhor ou que tenha alguma coisa que me chame mais atenção do que o modelo que eu já tenho em 38. Mas virtualmente fazem a mesma coisa.
Virtualmente eles são a mesma coisa, né? A realidade, no final das contas, resumindo toda a história, é essa. Ele é mais fraco? Ele é mais fraco, mas no final das contas, na prática, ele é a mesma coisa. Eu tenho alguma ressalva quanto a esse eles são a mesma coisa, porque pega uma munição um pouco mais ardida, como a Gold Rex da vida. A Gold de 9x19 em 5 polegadas, ela joga 115 grains a quase 1.300 pés por segundo. O 38 TPC dificilmente vai passar dos 1.100. É que você está pegando o caso extremo do calibre, né? Você está pegando a ponta onde se desenvolveu a coisa mais forte. Tem até outras munições que são de aplicação estritamente militares, aquelas munições russas, tipo a 7N21, a 7N31, que são munições perfurantes, que são feitas para usar em metralhadora, mas elas são em 9x19, daria para você colocar na sua arma, mas tem certeza que ia dar uma judiada, mesmo se fosse uma 9mm moderna, porque eles estão trabalhando já numa casa de 45 mil PSI, por exemplo. E Isso esse tipo de existe, né? munição é lindo para falar para todo mundo que o 40 não tem mais pressão que o 9x19. Ele não vai machucar mais a sua arma se a sua arma for uma arma decente. Ela vai machucar a arma, se for arma curta, ela foi feita para usar em metralhadora, né? Mesmo porque ela É, tem a ponta perfurante dela é exposta. Então ela vai gastar a rampa, não é muito saudável. Mas sem ir nesse extremo, necessariamente nesse extremo, essas munições, como você citou, você falou da Gold X, né? isso. Ela já entra na categoria de munições exóticas, né? Elas já são naquela coisa que a caixa da munição, se for importada, ela vai ter 20 unidades, você não tem caixa de 50 unidades. No caso da CBC, vem em blister de 10. Mas ok, acho justo esse seu posicionamento. É Mas porque, no final, é o que tá no carregador do pessoal que usa essa merda pra defesa, né? será que tá? Porque hoje tá numa. A doutrina, né, entre aspas, do momento é usar munição que perfura, né? Munição jaquetada. Então, já houve um tempo que essas munições de ponta oca, de ponta exótica, elas eram a norma, né? Era a recomendação automática de todo mundo que procurasse uma configuração para defesa. E hoje é o contrário. É um mantra, praticamente. Não, se for munição de defesa, escolha pela jaquetada, porque ela é a melhor, principalmente se for para 380. Ah, então, Pra eu, 380, eu juro que eu até não sei o que eu penso ainda. Principalmente porque tem a opção da 95 mais P, a ETOG, que anda um pouquinho mais rápido ali, mantendo uma ponta jaquetada pesada, entre aspas, pro calibre. Mas. Não, é. essa munição mais P da CBC, ela foi feita com um intuito específico, que talvez nem seja o caso de mencionar ou discutir sobre ela aqui nesse momento, pode até ser numa outra ocasião. Mas eu vou falar o seguinte, né? Se você quer se enganar que existe munição 380 mais P, é prato cheio, tá aí à disposição para ser comprada. Ah, mas anda um pouquinho mais rápido. Nossa, mas que maravilha que ele anda mais rápido, hein? Agora sim você turbinou 380. Não, turbinar 380 é uma coisa perigosa que o brasileiro tem a expertise de fazer. Mas fato é que numa PT 59 da vida, esse negócio passa de 1.100 pé por segundo, 1.150 ali. Mas é que o APT-59 também é uma excrescência em termos de arma, né? Porque você está falando de um 380 CP com cano de 5 polegadas, né? Igual Isso todo em daí Bell é em 380. igual tudo em Bell também, que é outra excrescência, né? Essa tá na categoria daquelas famosas jabuticabas que a gente fala, né? Coisas que só tem no Brasil. Mas ok, tá bom. Tá à disposição, as pessoas podem ter. É uma E muita opção. gente tem, inclusive, né? PT 59, PT 58 HC Plus, PH 380, Você sabe a que própria essas Invel configurações MD2, né? especificamente essas configurações de PT-59, ela tinha um objetivo muito claro, né? Que era atender o mercado institucional. Então teve, principalmente guardas municipais, eles tiveram
muitas que ainda até utilizam a PT-59, né? E Sim, adivinha, elas estão sendo trocadas, adivinha por qual aro? pelo 38. Não, pela Glock 9mm. Ah, mas a legislação então mudou, porque antigamente eles tinham que ficar em calibre permitido. Então, o 9 era permitido até então, né? Então, ainda nos processos que ainda isso foi possível, algumas guardas municipais pelo Brasil trocaram a PT-59 algumas pela G45, outras pela G17. Sim, mas agora não tem mais essa. Ou então, eu não sei como é que tá rolando essa coisa, parece que vão tornar a Guarda Municipal polícia, alguma coisa assim. Tem toda uma legislação que vai ser específica para atender a esse segmento, né? Então, E, e mesmo porque eu não atuo diretamente nesse segmento, é uma coisa que acaba até ficando fora do meu interesse. Eu não vou atrás para me atualizar sobre como é que isso acontece. Eu só tenho essas informações que elas chegam até a mim por contato por um dos lados, né? Ou por conhecer alguém de alguma guarda específica, ou por conta do pessoal da Glock, né? justo. Teve uma adoção recente que eu tive contato pelos dois lados, né? Que foi a Guarda Municipal de Paulínia. Então eu conheci o pessoal de Paulínia, da Guarda Municipal de Paulínia, e o pessoal da Glock. Então, por eles eu vi, eles adotaram a G45, mas a arma de dotação deles era a PT-59. Ainda tem, eles estão usando em paralelo, porque eles não conseguem trocar tudo de uma vez, né? Isso, até hoje a Polícia Militar de Minas Gerais usa 380. E O... muito, viu, cara? É uma coisa que chega a dar desespero ver uma polícia militar, um policial militar de serviço, com a sua arma de coldre, que lá, diferente aqui do Rio, a pistola ela é uma arma de coldre, mas ela é uma arma principal. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio você vai ter sempre uma arma longa para todo mundo. Quer dizer, há situações em que não, mas o comum e o corrente é ter uma arma longa Que para fica todo na, que mundo, fica na seja um fuzil viatura, ou né? uma carabina. No caso, Que uma fica na submetralhadora. viatura, né? Mas lá a pistola é a arma principal. Hã? Não, aqui, mais ou menos. Se não for um policiamento num lugar tipo centro da cidade, ou num calçadão de bambu, que tem muita gente, você vai estar cada policial com a sua arma e a arma tá lá. Não é igual em Entendi. outros Cara, estados, é, que a arma fica na viatura e é um fuzil e uma calibre sim. 12 por viatura. É só no. Assim, no Brasil, pelo que eu já vi, é só no Rio de Janeiro ou mais no Rio de Janeiro que cada policial, dependente ali do patrulhamento, porta seu fuzil, cara. Porque o comum, não sei se é o certo, se é o errado, né? Mas deve ter um estudo sobre isso aí, porque eles não vão fazer isso do nada. Cara, um fuzil e uma calibre 12 por viatura e todos ali portando a sua pistola. Só que quando você vai fazer um patrulhamento em uma área de risco, já é adicionado mais fuzis, cara. Às vezes você tá com todos na viatura com fuzil, porque você vai patrulhar no local de risco. Ou então, às vezes, você tá numa unidade especializada e todos utilizam fuzil, porque na polícia, cara, pelo menos na de Minas Gerais, para você portar fuzil, você tem que fazer, se eu não me engano, é um curso ou um estágio que te qualifica a portar o fuzil, entendeu? Em todo militarismo, a coisa funciona mais ou menos nesses moldes. Para você usar uma caneta de uma marca diferente, você tem que fazer um curso para adotar essa, você poder usar essa caneta. Por exemplo, você usa uma 840 da vida. Para você pegar uma G22, como aconteceu aqui no Rio, você faz um curso. Passando nesse curso de capacitação, você vai lá e pode pegar a sua G22 para você usar. Se você quiser trocar da G22 para a Beretta PX, por exemplo, que já muda o calibre, é uma 9x19, mas continua sendo uma pistola Striker, mesma merda praticamente, você tem que fazer outro curso, entendeu? Se você sair do IA2 para usar um FAL, por exemplo, você faz um curso. Pelo menos deveria, né? É o que está previsto.
E isso é normal. Mudou a caneta de Bic para Compactor, mesmo sendo azul, tubo transparente, Mas isso não é esferográfico, você restrito vai fazer só ao um curso para militarismo, usar. né? As polícias civis também, elas impõem a necessidade de um curso para você comprovar a proficiência para você utilizar um instrumento diferente, né? Mas é normal, né? Eu acho que é o correto mesmo. É, não acho errado, não. Mas é o que eu falei, né? É meio complicado você estar fazendo de uma pistola 380 sua arma principal de serviço. E É, isso É, acontece. realmente é estranho, cara. ainda mais nos dias de hoje, né? É um fato até Por eu ser inconcebível, mineiro, né? eu De acho você estranho. pensar que ainda existem forças que se utilizam disso. Mas já foi pior também. Já houve uma situação onde É, eu o fico padrão era o indignado. revólver 38, né? 4 polegadas, 6 tiros. E eles nem speed loader eles usavam, eles usavam aquele baleira na Por cinta. 5 tiros, inclusive. Mas os tempos mudaram, né? É. Ah, mas aí era outro tempo, né? Isso também é uma coisa que é interessante de comentar. Cara, a percepção de calibre de defesa, ela só vem aumentando com o passar dos anos, né? Até algum pouco tempo atrás, ela vinha subindo e quanto maior o calibre, melhor. E chegou um momento que falaram, não, tem hora que está forte demais, vamos voltar para um determinado calibre de uma energia mais baixa, que é o 9 Esse por que é o fã 19, né? confesso. É o fã Eu confesso acredito de que quem esteja 40. ouvindo Ele não podia perder já a tem alguma noção oportunidade da de fazer uma história espetada do dessa, né? FBI. Vamos lá, Matheusão, desenvolva essa linha de raciocínio. Não, mas é algo interessante, sim. E sim, sou fã de 40, porque querendo ou não, da Santíssima Trindade, que a Santíssima Trindade, para quem não sabe, é o 9 por 19 Luger, o 40 Smith Wesson e o 300 e o 45 Colt. 45 Colt não, o 45 Automatic Colt Pistol, o ACP. Não confundir com 45 Colt de revólver. Mas, beleza, do 9, do 40 e do 45, o 40, querendo ou não, é o mais forte. Não há o que ser dito sobre isso e é uma coisa que não deveria ter discussão. Apesar do marketing colocar isso de uma forma diferente. E tem uma capacidade boa, mas o que eu tenho percebido é que, por motivo A ou B, que a gente pode explorar aqui, de, sei lá, 20 anos para cá, decidiram voltar para o 9 por Levou um 19. pouco mais de 20 anos. Levou quase 40 anos. Isso. Cara, qual calibre de pistola você acha que seria o ideal para um policial militar Ah, brasileiro, né? cara, você está Porque no levantando uma Brasil é foda. questão que é a questão a ser debatida. E essa pergunta ela está sendo feita já vai fazer mais de 30 anos, né? Quando surgiu em cena o 40 Smith Wesson. Eu, como não tenho experiência em utilização operacional, eu sou meramente um atirador esportivo. Eu posso só usar as referências que eu tenho da parte técnica e os testemunhos que eu Uhum. tenho de quem efetivamente usa. Pelos policiais militares aqui de São Paulo, que é onde eu moro, onde eu vivo e aonde eu conheço muitos praças e operacionais que utilizam esse calibre, esse conjunto, né, arma e calibre, a vasta maioria deles não quer voltar para o 9mm. Toda vez que fala que a PM de São Paulo vai voltar para o 9, voltar não, né? Vai adotar o 9mm, Eu tem uma voltei. repulsa meio generalizada. O pessoal acabou criando uma confiança e até um certo apego
A 40 Smith Wesson, ainda que a munição que ela é fornecida para a instituição, ela seja um pouco mais suave do que o padrão do calibre. Mas nada que comprometa, foi um ajuste técnico, vamos chamar assim. Porque o calibre 40, para agradar o Mateuzinho agora que voltou, o calibre 40, ele Sim. efetivamente ele é mais forte que inclusive o 45 ACP. Balisticamente falando, ele é equivalente ao 45 ACP mais P, o que o deixa mais forte do que o 9mm Luger padrão. A contrapartida disso é que a arma ela passa a ser mais difícil de controlar para quem tem a mão menor ou para quem é fisicamente mais fraco. Né? E eu não estou dizendo isso especificamente no caso de mulheres, né? Mas eu estou dizendo de pessoas assim que fisicamente a compreensão física delas é desfavorecida. Pessoas que têm a mão menor, pessoas que têm a musculatura do braço menos desenvolvida, elas acabam tendo mais dificuldade. Que foi a razão pelo qual o FBI deixou o 40 Smith Wesson, porque eles têm uma prova anual de qualificação que os agentes precisam fazer, que essa prova é extremamente difícil. Ela seria difícil para um atirador esportivo conseguir passar, para vocês terem uma ideia. E é uma prova extenuante, porque ela é uma prova extensa, ela não é uma prova simples, não é um testezinho que você vai lá, dá 20 tiros num alvo parado e vai embora. Você tem que dar diversos disparos em situações e distâncias diferentes, tem que dar disparo em pé, agachado, sentado, deitado, em distâncias diferentes, em alvos de configuração diferente. E você tem tempo para cumprir isso tudo. Então é uma prova que realmente exige muita proficiência do agente, do operador. Então, por conta disso, a adoção do 9mm Luger, mais somado a mais uma série de outras estatísticas que, no final das contas, para eles, pelo menos, acabou não trazendo nenhuma vantagem de portar os agentes com uma munição teoricamente mais forte. Então eles optaram assim, já que é o negócio, vamos nivelar por baixo. Que é basicamente o que acontece na Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando. Só que o teste de proficiência da Polícia Militar de São Paulo ele não é tão rígido. Né? Então essas pessoas que talvez tenham essa dificuldade acabam nem aparecendo, a gente fica nem sabendo que as pessoas estão tendo dificuldade para qualificar nesta plataforma, né, nesse envelope, arma e munição. Então, a julgar pelo que as pessoas que usam, o que eles estão dizendo sobre isso, aqui em São Paulo, pelo menos, o pessoal tem gostado muito do 40. Eu acho Aqui em que Minas, a grande maioria é em Bel. Se não for, eu não posso dizer que são todas, mas a grande maioria, cara. Pra todo lado que você vê, tem uma em Bel, a não ser que seja a arma própria ali do policial, não da instituição. o caso é que muitas vezes, no caso do 9x19, eu não acho que ele seja insuficiente. Não sei por onde vocês passaram já nessa discussão, porque tive que me ausentar, mas ele não é insuficiente. Eu não penso que ele seja insuficiente. Só que ele não é um calibre forte, para o bem e para o mal. Ele não é um calibre forte, ele não está no mesmo patamar de 40, 45, e não há o que ser dito, isso é fato. Como o Arada gosta de falar, eu não sei se ele já falou isso hoje, o 9x19 Luger, ele é o mais forte entre os fracos e o mais fraco entre os fortes. E isso gera duas coisas que é bastante interessante. É o fato de que a maioria das pessoas se sente bem usando ele, e com certeza ele é muito melhor do que o calibre diretamente abaixo dele, e pior do que o calibre diretamente acima dele. Vocês estão ouvindo o barulho? Eu tô no Então clube de ele tiro, né? serve Não ali sei na se deu mão pra do afegão perceber. médio direitinho. Ele, E ele tá dando uma suprimida no barulho, então. Tem um cara tirando 308 aqui Não, embaixo do pra meu mim pé. tá normal. Não, de 20 polegadas. não sendo de 10 polegadas, tá bom. Não, mas aqui tá.
Aquele de 10 Tá em mais estande poucos hoje em fechado, dia. né? Mesmo Então vai de ser ruim protetor. igual. Mas eu não tinha mencionado esta célebre frase que você acabou de citar. Não tem Muito nada obrigado igual pelo a um crédito, viu? Sante. Mas é porque, na prática, o que acontece? Já se sabe, né, por conta da prática, Pois é. que existem alguns limites, assim, para as pessoas, na média. Então, você pega, por exemplo, o 38 Special, ele como calibre, ele como envelope, na verdade, né, a arma e a munição, ele também é forte para algumas pessoas. Então, se você for comparar balisticamente o 38 e o 9mm, 9mm, apesar dele ser ligeiramente mais forte, mas eles estão exatamente naquele limite, assim, onde a vasta maioria das pessoas consegue suportar. Mais do que isso, começa a ficar muito forte para a média das pessoas. E essa média das pessoas que eu estou dizendo são pessoas que não têm tanta familiaridade, não querem ter essa familiaridade, não têm interesse em se desenvolver no quesito armamento, mesmo que essa seja um operador profissional, por incrível que pareça. No caso vocês, para vocês isso não é novidade nenhuma. Então não é por acaso que esses Na calibres que ferramenta são de trabalho. intermediários, né, como o 9mm Luger e o 38 Special, eles acabam caindo nas graças da vasta maioria das pessoas. Eles são o que é o mais popular, porque é o melhor que as pessoas podem ter sem começar a ter dificuldade em utilizar. Porque o que que acontece, né? Já voltando a história de novo para 1983, 1986, quando o FBI resolveu achar que o 9mm era fraco, eles evidenciaram algumas coisas que foram difíceis de você segurar isso. Primeiro, eles evidenciaram que os agentes da FBI atiravam mal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eles evidenciaram que os atiradores, os agentes do FBI treinavam pouco, para os padrões deles, óbvio, tá? Que para os padrões de atirador esportivo também é pouco. Não dão muitos tiros, apesar de eles terem muito mais munição e arma à disposição para que eles façam essa prática, mesmo porque eles têm essa qualificação anual que não é fácil. Mas ficou evidente que eles não treinavam o suficiente para passar, ou eles só treinavam o suficiente para passar, vamos dizer assim. Então, essa questão de você ter um calibre ideal, ele pode ser ideal para algumas circunstâncias específicas, né? Por exemplo, se você tem um batalhão, ou um esquadrão, ou mesmo uma delegacia específica de forças especiais, eu acredito que os operadores desse perfil, eles consigam utilizar qualquer coisa com destreza. Porque eu não conheço nenhum operador de força especial que o cara realmente não goste daquilo. Pode até ser que tenha, eu não conheci, tá? Então eles tiram de letra. E mesmo esses operadores de forças especiais que gostam, alguns deles, muitos, acabam optando pelo 9, cara. Por diversas razões, diferentes entre si. Mas, em última instância, o que interessa é que eles acabaram optando pelo 9, por alguma razão, né? Então, essa universalização do calibre, essa universalização da plataforma, talvez ele seja uma saída mais confortável e mais barata, né? Porque quando você pensa na escolha institucional, você está pensando em uma dezena de milhares de unidades de armamento e alguns milhões de unidades de munição. Então, se você consegue simplificar isso ao máximo, se você consegue estabelecer a coisa de forma que ele não acarrete um custo demasiadamente alto ou excessivamente alto, acaba sendo uma escolha mais viável, né? Não, com certeza, não deixa de ser algo compreensível. Uma força que tem um perfil de várias pessoas diferentes, de tamanhos diferentes, com familiaridade e querência diferente Porque para você aprender a pega, usar o cada arma. exemplo,
O exemplo que eu sempre Adotar uso um desses calibre de casos é no caso da calibre Polícia mínimo. Militar de São Paulo, E que é a maior polícia militar do definitivamente, Brasil, né? O efetivo ele oscila assim frequentemente da casa de 80 mil, chegou acho que no máximo a 120 mil, hoje deve estar um pouco abaixo de 100 mil o efetivo. O contrato com a Glock foram 4 lotes de 20 mil, ou seja, não vai ter para todo mundo. Ou talvez se eles vão abrir a próxima licitação, vão incluir um novo lote, eu não sei, viu? O que eu sei são desses lotes, são 80 mil unidades de armamento. Cara, é um contrato grande, né? Porque junto com esse contrato de aquisição, ele vem o contrato de manutenção e de reposição, né? Então, por sim, exemplo, se alguma peça é inutilizada, o fabricante ele vai fornecer uma outra nova no lugar, dentro de um sim, limite do contrato que está pré-estabelecido. Então, se você pensar do ponto de vista logístico, ele acaba fazendo muito mais peso na escolha do que a efetividade do calibre, ou a familiaridade com a arma, ou a própria preferência dos operadores, né? Por isso que essa questão, assim, a gente que gosta de arma, a gente que circula dentro desse universo, gosta de ficar falando sobre isso, a gente tem as melhores razões do mundo, as melhores opções do mundo, e a gente acaba por não entender por que certas opções não foram feitas. Ou você começa a apoiar certas opções que foram dadas, né? Mas eu acredito que essa briga é uma briga meio perdida, sabe? Porque da mesma forma que você tem essa pasteurização, né, das armas que elas vão para a tropa de instituições que são grandes, você, em contrapartida, tem uma alta especialização em corpos que são especiais, né, de operações especiais, né? E aí você vê armamento assim, aqueles dos mais sofisticados, da preferência, do sonho de consumo da galera, que são sendo utilizadas por esse pessoal, né? e nesse negócio de mais sofisticado e sonho de consumo, eu já deixo aqui que eu sou definitivamente apaixonado pelo raio do R10A4 que o Bop usa. Aquele negócio é lindo. Ele e o Super Size da Armalife. Aquilo ali é Mas é bem adequado para um batalhão de literalmente uma operações obra de arte. especiais, né? Mas aquilo ali é bem adequado para qualquer coisa. Até para tiro à lata. Aquilo ali, melhor que aquilo, só dois. Um Eu, apesar conjuntinho de eu não ser grandes de fãs da AR10A4 e plataforma AR10 R, Super Size. eu acho que com ferramenta eles cumprem bem o papel, né? Eu não sou fã, como eu sou um grande detrator. E quem já ouviu os outros episódios que eu participei sabe disso. Mas o fato é que funciona, é relativamente leve. E no caso do AR10, isso não é necessariamente uma vantagem, ainda mais para quem não passa tanto tempo carregando a arma assim, mas vida que segue. O fato é que a Mas a arma é gente sim já. boa, o calibre é excepcional e tá ok. Mas Falando aí nas operações especiais, eu tô vendo que, cara, no Brasil, não vou falar no Brasil todo, mas muitas unidades policiais militares, principalmente de operações especiais, de 2020 para cá, adquiriram aquele IW Yared, cara. Tá sendo usado ele agora. O Arad o É o AR Arad é qual? É aquele raio da de EWI, né? AR-15 com pistão a gás? É, É uma. isso. Né? Que, na verdade, eu acho que resolve parte do problema do R15, né? Porque o É. R15 ele tem dois problemas na minha cabeça. Ou três, melhor dizendo. Dependendo do tamanho do cano, ele é leve demais na frente. E isso não é tão perceptível no R15, mas no AR-10, principalmente no full alto, isso grita. Não rebate coronha e não atira com coronha rebatida, mas isso é uma preferência minha, pelo menos aqui do Rio. Até pode, mas não o 15. O 15 ele não atira com a Eu coronha tava esperando rebatida. você falar. E o Direct Impingement, eu não sou fã daquele negócio.
Aí botando um pistãozinho ali. Eu sei que no final, Rebote carrier. ele funciona como um pistão. Ele é um Tem um pistão, né? pistão Não é dentro que tem um do, pistão. do, O pistão é o do transportador, né? transportador de ferrolho, né? Não, sim, tanto que tem o-ring naquela. Não, mas eu não acho que esse seja o problema, porque Isso, tanto você que não tem tem o-ring dentro daquela nenhum merda que você tem que grande trocar por relato 6 de mil falha tiros. catastrófica por causa do sistema. Muito pelo contrário. Já foi provado uma série de situações que isso acabou favorecendo mais do que Não, prejudicando, principalmente em operação militar. Dobra Coroa já tem solução para isso, apesar de eu achar que é uma puta gambiarra, mas já existe a solução. mas não atira, não atira, Não, pois não é, atira. A que que é uma atira e puta dobra, a gambiarra, que porque dobra a você coronha e faz atira com a coronha a dobradiça rebatida, não é móvel em cima confiável. do buffer É tube, né? simples assim. É, é uma gambiarra em cima de uma necessidade de fazer a coronha dobrada. Mas ele não foi feito para usar Isso. assim. Em ocasiões especiais, foi criado a versão curta, né, de 10 polegadas e meia, 9 Não, polegadas, com coronha retrátil, que também é uma outra excrescência, na minha opinião. Mas eu não vejo as desvantagens do AR. A gente já está falando de AR, era para falar mas a aquele de coronha TPC. PDW não funciona. Na minha opinião, eu não sou grandes fãs de AR, porque eu não sou grandes fãs de fuzil, principalmente se for semiautomático. Quer dizer, eu sou grandes fãs de fuzil de ferrolho, não sou grandes fãs de fuzil semiautomático. Mas no caso do AR tem algumas imperfeições, assim, que com o passar do tempo eles acabaram sendo a própria vantagem da plataforma, né? O próprio fato de você não permitir uma coronha dobrável é o que faz, por exemplo, ela ser facilmente calçável em diversos calibres diferentes. A história do buffer tube e do buffer é o que permite você colocar somente trocando o buffer e o upper de calibre assim completamente diferentes no tempo que você leva somente para trocar o upper e o buffer. É muito rápido. Mas também não sei se isso é uma grande vantagem, mas isso proporcionou a oferta dessa plataforma nesses diversos calibres que ele tem. Mas eu... Ah, sim, claro. Isso é uma E grande o militar vantagem para faz o zero civil. diferença, né? Para o militar, eu não sei até onde isso faz diferença. Porque o próprio MCX, o próprio SIG MCX, que para todos os efeitos e Ele de é um fato ele é R18 um porque ele R18, usa a também mola projeto do recuperadora a Tista, né? lá a R18, né? Ele não usa Mas buffer tube, ele usa aquela mola dupla em cima na parte superior do ferrolho, né? Então, dentro da caixa da sim, coisa, ele exatamente. usa o conjunto de O conceito do retorno R18, dentro da caixa da culatra, o rebate conceito do coronha, R18 ele só existe por causa ele tem um dessas pistão a deficiências no gás R10 e no curto R15, né? lá. Que são exatamente A única esses diferença, pontos que eu acho que são ruins. Mas esse negócio de eu achar claro, ruim também, você tem que ver o seguinte, que esse negócio está tanto em tempo em linha, ele está tanto tempo em dotação, que já se desenvolveu tanta coisa para esse negócio, que o negócio, eu vou até cometer uma heresia aqui, mas o negócio já acabou ficando perfeito, cara. Hoje não tem nenhuma solução que você não consiga dar com uma plataforma R. Apesar de, tecnicamente, mecanicamente falando, o R18 fazer muito mais sentido. Mas faz muito mais sentido. o pessoal conseguiu empurrar 308 no R15. Não, mas é Não é uma no excrescência, R10, é né? no R15. Isso Tem gente isso não, empurrando não tem o menor 308 no sentido, R15. né? Não, pois é. Mas Mas só enfim, funciona graças a é o tudo que isso é. que você já falou. Sim, mas fato é que tudo está caminhando e praticamente todo fuzil que não é clone de FAL, não é clone de É que HK-G3, a solução que foi dada no ele é um R18, R18, por essência. principalmente por conta da mola recuperadora, A é uma maioria dos solução muito fuzis, inteligente, é uma solução muito simples, é uma solução de execução muito mais fácil do que buffer tube e buffer, né? Mas ele também causa uma série de, por conta dessa simplificação, porque ele é uma simplificação, o R18 ele é uma simplificação do 10, né? é, Se por conta dessa simplificação, você acaba também impondo outras limitações na plataforma, sim, mas que
provavelmente é o projeto que inspirou mais modelos de fuzis semiautomático modernos, isso eu não tenho a menor dúvida. Ó, mais uma frase para vocês anotarem aí, igual eu anotei a frase que você acabou de dizer Não, de no que o final na R15 ficou prática é o que perfeito. aconteceu, porque ele está o segredo do R15 é um só, chama-se US Army. Tudo que o US Army vai adotar, as pessoas vão querer e a indústria vai desenvolver esse negócio. Se você comparar, se você comparar o AR-15, o original, nem o A0, Não, né, com esse, certeza. com cano de 20 polegadas, o verdadeiro M16 do Rambo, o original, e você pegar um M4 hoje, com Ela cano na de 10 mesma alta polegadas, 11 porte. polegadas, que seja, apesar, é a mesma arma, né? É a mesma arma, mas as Nada a ver diferenças uma que coisa com a outra. existem entre os dois, a evolução que se colocou em cima da plataforma original, ele fez com que a arma ela fosse esse objeto tão difundido como ele é hoje. Porque ele caiu nas graças tanto dos operadores militares, como caiu nas graças principalmente dos civis. É E que só mais do que aconteceu a duas arma, houve coisas um aí. desenvolvimento específico de munição para isso, né? Então, a doutrina, na verdade, ela Mais do que acabou sendo desenvolvimento de consequência, né? A munição. arma ela se Houve adaptou à mudança na doutrina, doutrina. mas o que faz o conjunto do AR-15 hoje ele ser do jeito que é o simples fato dele ser adotado pelo US Army, é isso. Então todo o desenvolvimento que poderia ter sido dado foi dado em função disso. É só isso. Não tem Não, milagre, não porque existe na minha segredo. cabeça, na minha cabeça, é um erro pensar no AR-15, principalmente para dotação, enquanto AR-15 no começo. O AR-15 não nasceu Então, mas no AR-15, não R10, nasceu calçando esse é 556. outro ponto. No O R15 R10, o nasceu projeto do R10. Stoner no R10, ele não é bom. Para aplicação militar, você mesmo já citou isso, ele tem um problema seríssimo, ele é pesado atrás. Então, em fogo automático, ele é Não, muito ruim de controlar. Quem já tirou de R10 em full sabe como ele é e muito. leve na frente. É ruim de controlar mesmo. Não é comparado principalmente aos seus concorrentes diretos. A controlabilidade de um R10 em full é ruim. Mas para uso civil, talvez, ok, pode até isso ser uma característica que não vai interferir, mesmo porque não tem fogo automático na versão civil. Mas, mas o 15, como evolução do 10, ele ficou perfeito, Mas cara. Ele eu ficou não do tô tamanho nem certo, calçando querendo o calibre pegar. certo. Ele ficou uma arma muito equilibrada para o calibre. E talvez por isso, né, tenha crescido os olhos do pessoal na época de sua dotação. Porque o 10 realmente, das duas plataformas, o 10 é a que eu menos gosto por conta Sim, dessas características. A arma não é boa. A arma não é boa. E ela foi ficar boa no 15, né? dois 308 na época, dois fuzis Pois 308 é, na época, o R10 ele era pois é. só não era pior do que o M14. Aí, porque realmente, quando você vai falar nos concorrentes dele, era a M14, HKG3 Tinha a e a Galil, né? Pinfal. Na briga, você tá falando Eu na não consigo concorrência lembrar de americana, outro né? fuzil que estava ali na briga. É. É. Não, MK, ele ia substituir o M14, na verdade, né? O M14 É, não era necessariamente um concorrente dele. sim. Só que nessa eles foram lá e mudaram a doutrina. Tanto que o AR-15 só nasceu por conta disso. Saiu daquela história de calibre pesado, calibre full size, É, aquela doutrina mais foi. antiga, A e coisa foi fomos um para a pouco doutrina mais do calibre conturbada do intermediário. que isso, né? Você resumir a adoção do M16, do AR-15 como M16 desta maneira, assim, você está suprimindo uma série de pontos que são importantes, mas talvez isso seja uma discussão boa para uma outra ocasião específica, porque esse assunto é realmente muito extenso, mesmo porque, pelo que eu me lembro, era para falar do 38 TPC, né?
Mas o fato é assim, só para eu concluir a Sim. minha participação nesse ponto. O desenvolvimento que a plataforma R15 teve durante esses anos todos, que a gente já está falando o quê? De 70 anos? Mais ou menos isso, né? 70. Cara, uma arma que fica em dotação de uma mesma força Oi, durante 70 pra mais. anos, por mais que eu não goste dela, não dá para eu dizer que ela é ruim. Por mais que eu consiga apontar tecnicamente alguns pontos que são falhos, mas já foram Funciona, né? corrigidos eles da maneira mais eficiente, praticamente todos eles. A única coisa que não corrigiram, que não vai ter jeito, é aquela aposta do Ford Assist, que aquilo é uma viagem, né? Mas. Oi? Não, Nem mano, o Gene ele Stoner ele foi gostava obrigado daquilo. a pôr aquilo, ele não pensou naquilo. Nem o Gene Stoner Mas gostava enfim, daquilo. também tem uma série de relatos, né, de soldados e combatentes e operadores Uhum. que se valeram do Ford Assist para salvar sua pele, enfim. Então eu também nem polemizo tanto. Mas eu acho que é uma excrescência, assim como é uma excrescência que terem colocado a trava na Glock, por exemplo, ou a trava na 1911. Mas enfim, basicamente é isso, né? Até me perdi, eu já nem lembro mais porque que a gente começou a falar de AR, cara. Voltando para o raio do 38, Ah, a verdade, gente estava verdade, falando verdade, verdade. sobre a adequação de calibre para uso policial e institucional e uso civil. Já falaram sobre a trajetória do 9 no FBI, que virou 10 mm, que virou 45, que virou 40, que voltou Pois para o é, quando 9, adotaram, e daqui a pouco vão voltar para o voltando ao tema do 765, para o calibre policial, 38. quando o FBI voltou do 40 para o 9, porque ele passou do 9 para o 10, para o 40 e para o 9, né? 45 ele teve algumas tentativas anteriores ao 10 Não milímetros. teve 45 no meio? Inclusive, eles autorizam, eu acho que até hoje, alguns agentes que tenham comprovado proficiência com o 45 para utilizar o 45, principalmente aqueles que são ex-militares. Então, já se sabia, já houve essa tentativa do 45 e já se sabia que a arma do tamanho de 45, com o calibre do tamanho do 45, ele era um pouco excessivo para a média. Então, é o mesmo problema. Não, o 2mm só piorou esse problema e o 40 só voltou ao E o problema do 10 mm não 45, porque resolvia eles esse pegaram o problema. 40 e ainda calçaram ele em uma plataforma 9. A ideia do 40 é que ele fosse calçado numa plataforma 9. Em última instância, você está dando uma balística de 45 ACP mais P numa plataforma de 9 milímetros. Então ele fica muito pior para controlar, no final das contas. E se você colocasse ela num tamanho adequado, de 45, a arma ela passa a ser grande para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que tem mão para segurar uma pistola do tamanho de uma 45 e, consequentemente, de uma 10 milímetros. Eles usam exatamente a mesma plataforma, do mesmo tamanho. Eles requerem isso, né? Por conta do. Ele é um tiro forte, né? Não é que ele é um tiro ardido, ele é um tiro A forte. diferença é que o 10 O ele 10, sai de o tiro 10 ardido original, ele é um tiro originalmente. forte, Aí já ultrapassando a barreira do junta. muito forte. Porque Sim, ele é mais forte. Não, não é. Não é para qualquer um e não é para qualquer arma, porque ele já é mais forte, o 10 não é original é para mais qualquer forte um, que o não é para qualquer 357 arma. Magnum original. Não é nem do 357 Magnum dessa carga atual que ela foi fubatizada na década de 90. O 10mm, ele já tem balística. É o 357 Magnum que o Pois é. Sacazinho Mas o usava para 10, parar a onça e sair o ele parafuso do encosta na revólver. balística do 41 Magnum. Né? O 41 Magnum que verdadeiramente ele é intermediário entre o 357 e o 44, apesar de ele estar bem mais próximo do 44 do que do 357. Mas o 10mm ele é esse nível de potência original. E aí o próprio FBI achou que era forte demais, viu que o pessoal não estava qualificando, eles pediram para dar E uma hoje amansada Jaguar. na munição. E aí eles chegaram naquela configuração que a gente conhece, porque o original do 10mm era um projétil de 200 grains indo a 1.250 pés por segundo no cano de 5 polegadas.
Isso é uma puta paulada. Para quem gosta de tiro forte, isso é o caminho para você seguir. Mas ele não é um tiro forte. Ele não é um tiro forte. Ele já começa sendo um tiro muito forte. Ele já está entrando no campo de É o muito melhor que forte. tem, né? E para a vasta maioria das pessoas, ele é muito forte mesmo. E aí eles primeiro amansaram, eles diminuíram o peso do projétil e diminuíram a velocidade. E aí eles criaram o 10mm FBI Load, a carga do FBI, que era um projétil de 180 graus andando a 950 pés por segundo. Até que teve uns técnicos da Smith Wesson olharam e falaram assim, se diminuir um pouquinho só o estojo, dá para pôr isso aqui em pistola do tamanho de 9, hein? Aí o pessoal vai conseguir segurar melhor, que Cabe no tal? cartucho E assim nasceu o 40. E isso também foi um Não, problema, a porque grande nem toda realidade. Não, mas pistola 9 real, nenhuma conseguia pistola dar 9 deu jeito jeito no no 40, 40. porque as adaptações Tinha que que a ser uma indústria pistola teve que 9 fazer forte. nas pistolas correntes, com relação ao aumento de peso do ferrolho, você tem Com assim, se certeza. você se levantar alguns modelos de pistola 9 que foram convertidas para 40, por exemplo, a HKP7, a HKP7 assim, é uma excrescência assim, sem tamanho que eles tiveram que fazer com o 3229? ferrolho. O ferrolho ele cresceu fisicamente, assim, eles tiveram que fazer um ferrolho maior, mais alto, né? A única arma que conseguia na época segurar a onda do 40 na plataforma 9 foi a arma que o FBI usou, que era a 4006, que é uma arma da Smith Wesson, que ela era toda em aço inox. Ela, para o 9, ela já estava numa dimensão tal que podemos dizer que ela era superdimensionada para o 9. Uma arma extremamente parruda, né? Oi? A própria, a própria SIG A SIG teve que fazer, teve que, passar a a própria fazer SIG ferrolho teve que parar de de aço fazer inox, ferrolho de chapa usinado, dobrada né, apesar e dele ter um acabamento fazer preto, nitretado por cima, mas lá por baixo, toda a SIG 40, o ferrolho é de inox e ele é usinado, né? Então, até a própria 4006, que ela foi a versão em 40 Smith Wesson da 5906, que era a pistola da Smith em 9mm, ela também teve que ter o ferrolho ligeiramente engordado para dar uma segurada, porque o calibre é mais forte. Não, todas cresceram. Até todas. é só você ver a diferença da Eu não consigo PT pensar em 50, uma da PT arma que não 92 com a cresceu PT 100. no 9. A PT 100 é uma No arma 9, que o ferrolho é significativamente maior. 92 para 100. Só que a Taurus, É, o a 41 Taurus Action Express, né, ela que já eles tinha desenvolveram para vantagem PT por conta 91. Então eles já tinham o do know-how, eles já 41 sabiam Magnum, qual né? era o A caminho, 41 era só Action calçar o Express, calibre. caralho. Aí aconteceu que a maioria das pistolas 40, elas sempre tem alguma deficiência ou tiveram alguma modificação grande. E maior exemplo de deficiência no 40, eu torno a dizer que é o raio da Glock, que fez aquela câmara Mas horrorosa, a não Glock, se suportada. você Funciona parar para pensar, lindamente, tá? apesar dele Funciona. ter essa característica, Mas não que, sei, não já gosto. aproveitando para dizer, não é problema E nenhum desde que você use munição padrão, ou que trabalhe nos regimes de pressão padrão, não é problema nenhum você não ter a câmara suportada. Mas foi o recurso que eles tiveram que fazer, não só eles, mas muitos fabricantes tiveram que fazer para conseguir calçar o 9 numa plataforma desenvolvida para o 9, para conseguir calçar o 40 numa plataforma desenvolvida para o 9. Porque é uma questão de espaço, né? Porque no final das contas você está pondo um negócio que é maior dentro do mesmo espaço. Então você tem que fazer caber aquele sim, negócio lá. A solução mais imediata é você cortar um teco da câmara e pronto. Mas desde que você não faça nenhum tipo de carga fora do padrão, não vai dar problema. até porque tem que subir, né? O grande lance da coisa, desses calibres que a gente citou, era fazer chegar no ponto de que não dá para o afegão médio, pelo menos de forma generalizada, pegar algo muito mais forte que o 9. Como o 38 TCP ele é praticamente o 9, só que um bocado mais fraco, ele é, como a própria Taurus diz, 30% mais manso que o 9 por 19, tem menos recuo, talvez ele seja uma opção até melhor do que o 9 por 19, se a gente for parar para pensar em balística nominal,
em armas Eu pequenas, até, como a própria olhando a coisa GX4, pela sem teoria ser que a você Carry, a apresentou, eu até pequenininha consigo mesmo, concordar com você. que é uma Eu arma só não tenho minúscula, a ou menor curiosidade de eu comprovar isso na prática. Tipo, isso não me aguça a minha curiosidade, mas eu posso concordar com você. Eu acho que sim. Então, nesse aspecto ele pode ser vantagem, realmente. não, quem já tem 9 não tem que pensar. Quem já tem o 9 não tem que pensar. Porque mesmo o 9 por 19 você consegue carga de 38 TPC, como eu falei. Existe fabricante que faz munição em nível de 38 TPC. E eu desconfio que praticamente todo 9 por A 19 não ser tem ordinário, nos fabricantes 115 grains, americanos, tá isso ali é junto, mesma expressamente merda declarado, no né? final. Que são Sem as expor nenhuma munições pessoa e tudo otimizadas mais. para canos curtos. Essa Sim, é 115 grains andando abaixo de 1.200 pés. tudo É 115 isso, é grains, meia exatamente guarda. isso. Que vai dar muito próximo do que é o TPC. Então, o TPC, no Isso. final das contas, é zero novidade. Então, Para quem está inteirado, para quem realmente está isso. sabendo do que está acontecendo, não tem novidade Exatamente. no TPC. A verdade é essa, é que existe hoje uma briga ideológica em cima dele, né? Isso é o que eu falei lá no começo. Para o cara que não está pensando na parte política da coisa, não tem por que não adotar o 38 TPC enquanto calibre permitido. Até mesmo para quem tem acesso à arma restrita, por exemplo, bombeiro militar, policial militar e o pessoal do Gabinete de Segurança Institucional, que podem ter duas armas restritas e duas permitidas, até isso, na verdade, pô, pega dois 38 TPC e duas 9 por 19 se você gostar do calibre. No final, na pior das hipóteses, se você colocar a munição de 38 na arma 9, No ela vai final das disparar contas é isso perfeitamente. mesmo. Você vai ter quatro armas no mesmo É. calibre. Então, o mesmo calibre extremamente limitado, que na função policial, essa limitação ela tem seus motivos, e ainda tem a diferença de muitas vezes a arma pro policial, pro uso institucional ser uma arma ofensiva, que aí a coisa muda completamente de pegada para o civil, porque o civil ele sempre vai estar usando a arma dele ou para uso esportivo ou para uso defensivo, mas funciona. Não, Você você vai sabe usar que metade agora do teu carregador para parar você alguém? Ter mais do que suscitou isso? Dois terços? uma, Mas vai funcionar. você suscitou um pensamento na minha cabeça. É... Você já pensou, cara, se alguém faz alguma compra institucional do TPC, como é que vai ser esse negócio? Eu acho que as guardas municipais, se não puder continuar no 9, elas vão adotar. Porque não tem Eu sentido acho não fazer. uma G3, né? Eu acho que uma Daqui a G3 pouco sai uma basta. A G3 TS9 tá da feita vida, já já, porque viu? já tem Aí já a, era. Uma a G3 G2C, full, né? full size. A mini, né? É. Aí sai uma G3 full size, as guardas municipal tudo adota essa bagaça e tão felizes, porque é um 9 por 19, vai ajudar a difundir o calibre, a chifruda nem vai gostar da coisa. Estão com a melhor opção possível dentro da legislação É e verdade. funciona igual. A melhor definição Exatamente. pro 38 TPC é a mesma Então até merda. temos essa Nada mudou. possibilidade, que possivelmente foi o que a fabricante vislumbrou, né? Mas tá aí. 38 TPC eu acho que tem potencial, tem tudo para acontecer, Sim, fizeram o já melhor está caminho possível. lançado, apesar dos problemas iniciais que todo lançamento tem, uma hora ele vai estabilizar, uma hora ele vai se estabelecer no mercado. Resta a gente assistir. Vamos ter mais uma opção, E ainda no que meio nosso caso, espúrio, não mas temos opção. é uma opção, né?
Não, se você quer um calibre decente para defesa Pois é. e você quer uma plataforma É isso. semiautomática, não temos opção. É o 38 TCP. Então, se ele funcionar como ele se propõe e se a legislação continuar do jeito que está, é um sucesso inequívoco. E não é uma escolha ruim. Se você vai comprar sua arminha para É. se defender, É, mais do mesmo. definitivamente é tudo, menos uma Copia, escolha mas ruim. faz diferente. É. Mesma merda. Acho que a gente falou até demais, né? Faltou alguma coisa para tocar nesse assunto? E o que a gente. Sim, o que a gente Valeu. teve pra falar foi falado, cara. A gente falou até. Fomos até em outros assuntos, né? Mas isso aí é o Porque previsto. eu caí. Aí a intenção era dar uma volta explicando do porquê da desadoção e da adoção do 9x19, justamente para tentar encher um pouquinho da bola do Tentativa 38. foi. Tentativa muito boa, viu? Olha assim, até pensa que eu gosto de Tentativa foi boa. né? Então, cara, Matheus, obrigado aí, cara, por somar em mais um episódio. Eu que agradeço o convite, pô. Tamo Ei, aí. Harada. Pô, irmão, obrigado por aceitar o convite, cara, e trazer essa alta gama de Eu que agradeço o informação aí, convite, somar eu agradeço aí com o pela nosso crescimento recepção. desse podcast. Me chamem para tomar açaí, se bem que agora eu não tô Se podendo o mais. Me chamem para falar mal da vida ali, me chamem para falar mal de arma que eu vou, pô. De tudo. De tudo, né? da vida de quem usa Então, arma também, né? a gente já Só pode me até marcar falar. o próximo, cara. Tem uns tema bom aí. E se você quiser fazer Tá, a chamada do www. podcast e pro TPM, dá o site do TPM aí que o pessoal vai gostar. Não é? Mas é fácil, www.tiraopratometálico.com.br. Você consegue isso também nos arroba Tira o Prato Metálico, tanto no YouTube quanto no Instagram, que são os perfis dessa modalidade que eu tenho agora como missão de vida divulgar ela pelo Brasil e, por que não, pelo mundo. E como diz o nosso filósofo do TPM, o tiro ao prato metálico é tipo um Você não duelo de morre, Velho né? Mas quando Oeste. A você perde é diferença é que quase como você se você não sai estivesse morrendo, a ferido sensação é igual. fisicamente, apenas com a sua honra ferida. É pior, porque mexe com a honra, né? Às vezes é até pior, porque o Não é, cara? vencedor tem o direito de tripudiar do amiguinho. Tá lá na cláusula pétrea da coisa. Então, E quiserem. podcast, faz a tua chamadinha aí que o negócio é realmente bom para quem Até gosta tem, da né? Mas coisa. a gente Não tá tem tentando nada organizar a parecido com isso coisa, no deixar Brasil. ela organizadinha. Quiser mandar abraço aí pra alguém específico ou modo geral, Abraço pros o cornos do momento é Recarga. seu, cara. Abraço pros cornos do Recarga Sem Frescura. Os ex-amigos do Matheus. Eu não. Ai, tu vai Isso é arrumar um uma problema guerra seu, com não meu. Eu só isso. boto fogo. Eu só Eu apago a fico só fogueira vendo com as confusões que gasolina. vocês me metem.